Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos padrões de projetos Goff. Hoje eu vou apresentar o padrão estrutural Facade. O padrão Facade ele fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Este padrão define uma interface de nível superior que torna o subsistema mais fácil de usar. O Facade ele fica no topo de um grupo de subsistemas e permite que eles se comuniquem de uma maneira unificada. De uma forma mais simples, nós podemos dizer que o padrão Facade tem como objetivo esconder a complexidade de um sistema expondo apenas as interfaces que o cliente precisa enxergar. Com isso, o sistema fica mais simples e fornece uma coleção de métodos mais fáceis de entender. E dessa forma, o Facade ele simplifica o uso de processos mais complexos ou que envolvam vários subsistemas em uma interface simples. Vamos entender como o Facade atua em um exemplo. Vamos supor que em um sistema de vendas hipotético, nós precisamos definir quais as etapas envolvidas para realizar ou registrar um pedido nesse sistema. Então, para registrar um pedido nesse sistema, nós precisamos criar uma classe produto para representar o produto e assim obter os detalhes do produto através de um método getProdutoDetalhes. A seguir, nós precisamos receber o pagamento e para isso precisamos criar uma classe pagamento e efetuar o pagamento através do método realizarPagamento. E se o pagamento for bem sucedido, nós precisamos criar a classe nota fiscal e o método enviar nota fiscal para enviar a nota fiscal do pedido. Então essas seriam as etapas necessárias para registrar um pedido nesse sistema. Assim, toda vez que for necessário registrar um pedido, o usuário desse sistema vai ter que realizar essas etapas, criando as classes e invocando os respectivos métodos. Então, para simplificar o acesso a esse sistema, nós podemos aplicar o padrão Facade. E podemos fazer isso criando uma classe extra que vai ficar situada no topo das demais classes. Então, para isso, nós podemos criar a classe pedido e o método gravar pedido. Assim, agora a classe pedido terá a responsabilidade de registrar o pedido, criando as instâncias das respectivas classes e invocando os métodos necessários para isso. Nós temos assim um exemplo básico da aplicação do padrão Facade, onde o cliente agora apenas precisa usar a classe pedido, que é o nosso Facade, que expõe apenas o que o cliente precisa usar e oculta assim a complexidade do sistema. Então, o Facade, através da classe pedido, acaba representando o subsistema inteiro. E um detalhe importante é que a API do subsistema ainda fica disponível para o cliente. Então, esse seria um exemplo básico de aplicação e de implementação do padrão Facade e do problema que ele resolve. O diagrama UML do padrão Facade, segundo Goff, ele possui os seguintes participantes. Nós temos a classe Facade, que sabe quais classes do subsistema são responsáveis por uma solicitação e então ela delega as solicitações do cliente para os objetos do subsistema apropriado. Temos aqui as classes do subsistema que implementam as suas respectivas funcionalidades atribuídas a elas e esses subsistemas não possuem nenhum conhecimento do Facade. A tradução de Facade para o português seria algo como uma fachada. É assim que o padrão atua, como uma fachada. Então nós podemos perceber que o cliente ele pode acessar o subsistema através da interface única representada pelo Facade. Esse padrão ele é muito utilizado, muitas vezes de forma inconsciente em projetos. E quando nós podemos usar o padrão Facade? Nós devemos usar o padrão Facade quando nós queremos simplificar uma sequência de operações complexas, quando queremos simplificar a interface com o usuário, quando queremos fornecer uma interface única, uniforme,
para as diversas funcionalidades de um subsistema e quando queremos criar sistemas em camadas. Neste caso, um facade provê o ponte de entrada para cada camada do subsistema. Essas seriam algumas das situações onde você poderia aplicar o padrão facade. E a seguir nós vamos ver as vantagens e desvantagens do facade. Como vantagens, nós podemos dizer que o padrão facade facilita a portabilidade do sistema e sua interação com o subsistema, que ele isola os clientes dos componentes do subsistema, reduzindo o número de objetos com os quais o cliente ele tem que lidar. Que ele promove um acoplamento fraco entre o subsistema e seus clientes. Aqui o acoplamento fraco permite variar os componentes do subsistema sem afetar os clientes, é um detalhe importante. E como desvantagem, nós podemos elencar os seguintes: que o facade ele introduz uma camada adicional entre o cliente e o subsistema, e isso contribui para a complexidade do código, ou seja, aumenta a complexidade do código. Ele cria uma dependência entre vários subsistemas, pois vários métodos são chamados a partir deles para servir o cliente. É outro detalhe importante que você tem que atentar aqui na implementação do facade. E as APIs específicas do cliente precisam ser introduzidas na classe facade. Isso vai requerer uma manutenção adicional. Então essas seriam algumas das desvantagens do facade. E um outro detalhe importante é que um objeto facade ele pode se tornar o que é conhecido como um objeto Deus, um God Object. E isso é conhecido como um antipadrão. Então esse é um outro detalhe importante que você tem que ficar atento na implementação do facade. Então a seguir nós veremos um exemplo prático de implementação do padrão facade. Então para implementar o padrão facade nós vamos usar um exemplo onde nós temos um sistema de análise e concessão de crédito hipotético, que realiza operações como cadastro, verificação de restrições como Serasa, Cadin e cálculo do limite de crédito, para avaliar a concessão de crédito a clientes. Este seria um subsistema de operações complexas, que eu estou aqui resumindo muito, que um cliente ele precisa acessar para verificar se vai conceder ou não o empréstimo aos clientes. Então aqui nós vamos implementar o padrão facade, criando uma classe MeuFacade com o método conceder empréstimo. E aqui o facade representada nessa classe vai fornecer uma interface simplificada para acessar o subsistema de classes que devem realizar as operações de verificação de limite de crédito, consulta ao Cadin Serasa, cadastro do cliente, para definir se o crédito deverá ou não ser concedido. Nós teremos assim uma fachada que oculta toda essa complexidade embutida aqui no subsistema e vai facilitar ao usuário acessar o sistema e assim poder saber se ele pode ou não conceder um empréstimo. Então a seguir eu tenho o diagrama de classes que foi gerado no Visual Studio 2019 Community, na implementação desse exemplo do padrão facade. Aqui eu tenho a classe MeuFacade que utiliza a implementação do facade e simplifica a interface com o usuário, que é aqui representado pela classe Program. Então nós veremos que para poder conceder ou não um empréstimo, basta o usuário criar uma instância da classe MeuFacade e usar um método conceder empréstimo, que vai esconder toda a complexidade aqui no subsistema representado pelas classes cadastro, Cadin, limite de crédito e Serasa. Aqui o facade ele está ocultando as complexidades do sistema e está fornecendo uma interface única a partir de onde o cliente pode acessar o sistema. Esse seria a intenção primordial do facade. Então a seguir eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, onde eu tenho um projeto console criado no Netcore 5.0. Nesse projeto eu criei a pasta facade, onde nós temos a classe MeuFacade e a pasta subsistema, onde estão as classes de um hipotético subsistema para análise e concessão de crédito. Naturalmente eu estou simplificando bastante aqui para não tornar essa implementação muito complexa. Então vamos analisar aqui as classes do subsistema. Eu teria o cadastro do cliente, que recebe aqui um cliente e faz um cadastro aqui. Aí eu teria uma consulta ao
CADIM, que vai verificar se o cliente está incluído no CADIM, que é um sistema que verifica o risco do cliente. Eu tenho o Serasa, que verifica se o cliente tem alguma pendência no Serasa com relação a crédito. Eu tenho aqui a classe limite de crédito, que recebe aqui um valor e o cliente, ele verifica o limite de crédito do cliente. Aqui eu estou simplificando demais, né? A lógica que essa classe está usando aqui para verificar se o cliente tem ou não limite, e a classe cliente, onde apenas eu estou definindo aqui o nome do cliente. Então esse seria o subsistema. Se o cliente fosse usar esse subsistema, ele teria que cadastrar um cliente e depois instanciar o CADIM, verificar, instanciar o Serasa, verificar, instanciar o limite de crédito, calcular o limite, ou seja, teria que acessar cada uma das funcionalidades que o subsistema expõe. Implementando o Facade, eu crio aqui uma classe meu Facade e aqui, de forma bem simplificada também, eu estou criando as instâncias para mim acessar cada um dos subsistemas. E aqui no método conceder empréstimo, eu vou expor essa interface ao usuário. Então o usuário só vai precisar invocar o método conceder empréstimo, passando uma instância de cliente e o valor que o cliente está solicitando como empréstimo. Aí eu vou usar todas as funcionalidades do subsistema, vão ficar encapsuladas aqui, ocultas na interface da classe meu Facade. E aqui eu estou usando aqui a instância do Serasa, do CADIM, do limite. E no final eu retorno se o crédito vai ser concedido ou não. E aqui na classe Program, a utilização do Facade, aqui Program representa o usuário do subsistema. Ele só vai criar uma instância do Facade, aqui eu estou criando uma instância do cliente, e usar a instância do Facade e o método conceder empréstimo, e é através deste método, basta ele passar o cliente e o valor preteado e o resultado vai ser obtido. Então eu estou utilizando o Facade e aqui eu estou ocultando toda a complexidade que está por trás do subsistema de análise e concessão de crédito. Então executando aqui, ó, eu tenho aqui o cliente, né, que eu criei, ó, Macorati, o valor do empréstimo, e aqui eu estou executando cada uma das operações do subsistema através do Facade. Então esse seria um exemplo bem simples e básico de utilização e implementação do Facade. Nós podemos reconhecer o padrão Facade em uma classe toda vez que essa classe ela possui uma interface simples, mas delegar a maior parte do trabalho para as outras classes, como está acontecendo aqui, ó. O Facade aqui ela tem um método simples e está delegando todo o serviço para outras classes que ele está instanciando. Agora um detalhe importante, o padrão Facade ele é muito parecido com o padrão Adapter. A diferença principal entre os dois padrões é a intenção do padrão. O padrão Adapter, o objetivo dele é alterar a interface para tornar os componentes compatíveis com a aplicação. Já o Facade, ele envolve a interface de um subsistema de baixo nível com uma interface de alto nível para reduzir a complexidade. E agora nós podemos também pensar no padrão Abstract Factor que nós já apresentamos como um tipo de Facade para a criação de objetos. Se a gente lembrar da implementação do padrão Abstract Factor, nós podemos considerá-lo como uma fachada para criar objetos. Então era isso, até a semana que vem.